aqui. Esses dias a gente chamou de crisopídio ansioso. Ó. Pessoal, dando seguimento à nossa programação, nós passaremos para o tema de corredores ecológicos, que será apresentado pela Madeleine. A Madeleine ela é pesquisadora da EPAMIG, na área de controle biológico de pragas, possui graduação em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em entomologia pela Universidade Federal de Lavras, PhD em biologia populacional pela Universidade de Amsterdã e pós-doutorado na Universidade de Califórnia. Membro do Comitê de Assessoramento do NPq, orientadora docente dos cursos de pós-graduação em entomologia, mestrado profissionalizante em defesa sanitária vegetal e no curso de proteção de plantas da UFV. Membro do Conselho Consultivo do Consórcio Cerrado das Águas, destaque mérito científico da EPAMIG em 2017, 2020, 2021, 2022 e 2023. Eleita uma das top 100 mulheres, destaque do agro pela Forbes em 2023. Seja bem-vinda, Madeleine. Obrigada. Boa tarde. Esperar a apresentação. Bom, até que a apresentação chegue, então eu queria agradecer muito o convite da Expocacer, da Peterson, da Control Union, para participar desse evento. Agradecer os Belones por hospedar esse evento, né? E o Antônio, a Farla, por todo esse contato inicial que fizeram comigo, para começar a mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Pode deixar desse slide, enquanto que eu estou agradecendo. Bom, eu vou falar especificamente hoje dos corredores ecológicos, que é uma tecnologia nossa da EPAMIG. A gente trabalha com outras tecnologias para a cafeicultura regenerativa, mas hoje especificamente eu vou falar dos corredores ecológicos. Aqui, só para a Fala já falou o meu currículo aí, mas eu gostaria de frisar aqui que desde julho eu sou membro do Conselho Consultivo do Consórcio Cerrado das Águas, e junto com o Marcelo ali, com o Daniel, a Fabiane lá, né? Então, aqui é um lugar que eu me sinto assim muito à vontade, aqui no Cerrado, que a gente já faz experimento aqui há muito tempo. Então, aqui a gente tem não só produtores que a gente vai, mas a gente tem amigos também aqui, né? Então, para mim é uma satisfação estar aqui, né, nesse evento. A EPAMIG, esse ano, ela completou 50 anos. E ela elegeu 50 tecnologias para ser publicada. Então, tem esse informe agropecuário que eu vou deixar com a Farla, mas depois também esse informe agropecuário ele é gratuito. Depois eu vou enviar mais aqui para o pessoal. Ela elegeu 50 tecnologias mais importantes para colocar nesse informe de 50 anos. E duas das primeiras tecnologias são relacionadas ao controle biológico. E a primeira tecnologia é relacionada aos corredores ecológicos. Então, depois, quem quiser acessar esse material, está também online, esse material. Então, o que são esses corredores ecológicos que a gente tanto fala, né? A gente começou a desenvolver essa pesquisa em 2001 na EPAMIG. E foi através de diversos experimentos, desde laboratório, casa de vegetação e campo, e em diversas escalas. Então não é uma coisa que a gente chegou aqui e implantou sem base nenhuma. Então a gente tem ali, né, mais de 20 anos de base técnica, de base para poder chegar aqui com esse modelo de corredor ecológico. Então, só para ilustrar, eu coloquei aqui algumas das publicações, mas a gente tem mais de 100 publicações, tanto artigos científicos como publicações técnicas, que falam desse tema. E os corredores, o que eles são? Corredores ou aleias, né? Eles são compostos por árvores ou arbustos perenes. E no caso do controle biológico, eles são feitos com espécies que atraem e fornecem alimento e abrigo tanto para inimigos naturais e também para polinizadores, que é um plus do
corredor, além do controle biológico. E eles são dispostos, quando possível, aqui é a área do Marcelo, acho que todo mundo conhece, a cada 40 metros. Esse 40 metros também vou voltar aqui, ó, a gente não tirou do nada. Isso foi pesquisa feita com 4 anos, onde a gente testou diferentes distâncias de uma planta de ingá, qual que era o raio de ação dessa planta. Então, a gente preconiza que a cada 40 metros se coloque um corredor baseado nessa pesquisa, mas é uma estimativa bem conservativa. Então, eu acredito, só que assim, a gente começa pelo mais conservativo, que a gente possa espaçar bem mais esses corredores para ter o efeito no controle biológico, porque essa pesquisa foi a partir de uma árvore, e nos corredores a gente tem várias outras. Vou voltar aqui. Estou ao contrário. Só um pouquinho. Tem um aqui que não está voltando. O anterior é esse? Não. Tá, mas pode deixar que eu faça. É isso aqui. Então, qual que é a base científica disso, né? Que a gente tem que colocar plantas lá que forneçam alimento para os inimigos naturais. Tanto para os predadores, parasitoides e também para os entomopatógenos, que são aqueles que controlam as pragas. Então, eu só estou falando de pragas, é como bem o Eduardo falou aqui. A gente não tem uma pessoa que entende de tudo de cafeicultura regenerativa. A minha área é parte de manejo de pragas e de controle biológico. Então, o que a gente faz? A gente tem que colocar condições, criar condições para que esses inimigos naturais que já existam na área, eles possam aumentar e controlar as pragas. E o que são essas condições? É oferecer alimento, tanto pólen como néctar, porque existem vários inimigos naturais, inclusive o crisopídeo, né, que falaram aqui, que na fase adulta ele não preda, ele precisa de pólen, de néctar, dessas outras substâncias. E se a gente não tiver essas fontes de alimento dentro do plantio, a gente não vai conseguir manter esses inimigos naturais ali. E a mesma coisa para os entomopatógenos, que eu vou mostrar para vocês. As vespas, por exemplo, que são insetos sociais, elas precisam construir ninhos em árvores altas. E se a gente não tiver isso próximo ao café, a gente não vai ter, por exemplo, a predação nas minas do bicho mineiro. Então, essa é a base, isso que eu mostrei para vocês. E esse é o modelo do corredor da EPAMIG. É o modelo básico. Depois eu vou falar para vocês das variações. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o café com as plantas de cobertura na entrelinha, porque a planta de cobertura também é outra tecnologia para ser usada para manejo de pragas, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, porque a gente também selecionou várias espécies de plantas de cobertura que são benéficas para os inimigos naturais e não prejudicam o café, não atraem o bicho mineiro, por exemplo. Mas essa é outra linha, não vai dar tempo de falar aqui. E no corredor a gente tem o ingá e o fedegoso, que são árvores, né? Árvores maiores, eu vou mostrar aqui para vocês. E tem 2 arbustos, que é a erva baleeira e o que a gente chamou de fedegosinho, porque é um fedegoso menor. Mas isso aí, esse fedegosinho, a gente que deu esse nome, a gente fica usando, mas nem vou falar qual espécie que é, né? Nem sei como é que as pessoas chamam. Então, qual que é a base científica disso? Eu peguei essas plantas e pronto, né? Não, isso aí tudo tem uma ciência por trás disso, né? As plantas, se a gente vai pensar lá no café, na origem dele, lá na África, nos bosques, né? Ele é usado algum tipo de inseticida, alguma coisa para controlar a praga nesses bosques? O que vocês acham? Não, né? E eles continuam verdes? Continuam. Isso porque as plantas, elas possuem 2 mecanismos de defesa.
o de defesa direto e o indireto. O direto é quando a planta, ela por meio de alguma composição química ou estrutura, ela consegue diretamente se defender contra a praga. Então, por exemplo, qual que é a base toda de se usar um solo mais saudável, de trabalhar o solo? Atua na defesa direta, porque a planta vai ficar mais forte, né? Mas as plantas, elas são verdes. Existe uma teoria de por que o mundo é verde, por causa de dois tipos de defesa, da defesa direta e da indireta. E a indireta é através da atração de inimigos naturais. Se fosse só a direta, a planta não daria conta. Ela precisa contar com o exército de inimigos naturais para controlar as pragas. Então não adianta só se preocupar com a parte de baixo. A gente tem que se preocupar com a parte de cima, porque a gente precisa da defesa de baixo e da defesa de cima. A de baixo é via nutrição, via associação com fungos, que eu vou mostrar, e a de cima é via inimigo natural. Senão a planta não vai conseguir se defender. E o que acontece com as cultivares? Elas foram melhoradas para várias coisas, né? Principalmente para a produtividade. Quando se melhora para a produtividade, se perde em outras características, principalmente de defesas. Então, por exemplo, se a gente pegar uma planta, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que todo mundo conhece, né? O ingá. O ingá, ele possui essas estruturas que são chamadas de nectários extraflorais, que são estruturas que produzem néctar fora da flor, então é extrafloral, produz néctar o dia inteiro, o ano inteiro. E por que o ingá produz isso? Ele produz para atrair os inimigos naturais, e os inimigos naturais vão comer as pragas do ingá. Então é um sistema de defesa indireto do ingá. Isso. E aí o que a gente faz? Até vou passar aqui, depois eu volto na outra. Acho que eu passei uma mais. Levando o baile aqui. Então, esse tipo de defesa se chama defesa indireta. Então, eu tenho uma planta que atrai um inimigo natural. Então, a planta do ingá, ela é resistente. Aí, o que eu faço com isso? Eu pego emprestada essa defesa e coloco ela junto com o café. Por isso que é chamado de resistência associativa. Eu pego uma planta que já é resistente, como por exemplo o ingá, o fedegoso, a erva baleeira e o fedegozinho, e junto com o café, através dos corredores. Isso que se chama de resistência associativa. Eu associo plantas que já são resistentes. E aí pode usar qualquer planta no corredor do café? Depende para qual que é a finalidade. Se for para controle biológico, já tem as que a gente pesquisou, desenvolveu e a gente está utilizando. Então, pode misturar ali no corredor? Pode. Porque assim, aí, quando chega nessa parte de colocar a composição dos corredores, ela é feita de forma participativa com os produtores. Que, por exemplo, tem gente que quer colocar alguma espécie que é para exploração de madeira, ou abacate, ou alguma frutífera, né? Mas, para controle de pragas, a gente tem já essas espécies que a gente trabalhou mais de 20 anos nelas, que eu vou mostrar aqui, que é o ingá. Então o ingá, ele tem a resistência dele. Qual que é a resistência dele? É dele possuir esses nectários extraflorais que fornecem néctar para diversos inimigos naturais que vão lá atacar as pragas do café. Então, se eu tiver um ingá perto de um cafezal, eu vou garantir que eu vou ter muita vespa, formiga, crisopídeo, parasitoides, muita coisa lá. Outra planta é a erva baleeira. A erva baleeira, ela não tem nectário extrafloral. Acho que aqui a maioria de vocês já conhece a erva baleeira, né? Que a gente trouxe para cá. Só que ela é uma planta medicinal que não foi domesticada.
Então, que acontece? Ela fica florescendo o ano inteiro, por ela não ser domesticada. E ela é uma planta medicinal que libera muitos voláteis, muito composto químico. E esses voláteis, a gente já fez estudo, já publicou, eles repelem o bicho mineiro e eles atraem crisopídeos. Então, a gente tendo plantas de ervas baleeiras lá, é como a gente ter um on-farm de predadores e parasitoides no campo. O fedegoso, que esse aqui é Senna macranthera, é a árvore, é aquela grande. E ele também tem nectários extraflorais. Ali é o nectário extrafloral. Ele é bem diferente do nectário extrafloral do ingá. É aquele biquinho ali, mas vocês podem ver que tem uma substância ali do lado escorrendo. É o néctar extrafloral. Então esse é o fedegoso. E esse aqui é o fedegosinho, que é outra espécie, é Senna cernua. Mas ele também tem nectários extraflorais, bem diferente. Olha lá onde a Joaninha está se alimentando. Tem uma formiga esperando a vez e tem um polinizador lá também esperando a vez para se alimentar ali do nectário extrafloral. E ele parece um fedegoso, que ele tem as flores bem amarelas também, tudo assim. E é do mesmo gênero, por isso que a gente apelidou ele de fedegosinho. Mas essa planta eu já estava estudando ela há algum tempo. Depois da pandemia eu fiz as mudas na minha casa. Aí eu trouxe para cá, entreguei para o Marcelo um monte de semente, né? Depois a gente entregou para Monte Ser também bastante sementes. E hoje tem muita gente aí com fedegosinho e ele realmente atrai muito, muito inseto. E eles, como são plantas muito rústicas, elas não são atacadas por nenhum inseto também que ataca o café. E essa aqui, a gente está começando a trabalhar com essa, que é a eritrínia. Aqui a gente não tem ainda aqui nos nossos experimentos do Cerrado, mas a gente já tem lá nas matas de Minas alguns experimentos com a eritrínia. A eritrínia também tem nectário extrafloral. A Isabel lá que já fez esse trabalho com a eritrínia, né? Lá. Eu vou mostrar para vocês primeiro os resultados aqui do campo experimental de patrocínio, quando a gente começou aqui no Cerrado a trabalhar com esses corredores. Então essa era a parcela experimental nossa, aquela amarela maior ali é o fedegoso, do lado tem ingá e tem erva baleeira. Eu vou mostrar os resultados mais gerais. Então o que a gente viu? Foram 3 anos de pesquisa aqui e a gente viu que tanto a abundância como a riqueza, que é a diversidade de formigas predadoras, então a biodiversidade, ela foi bem maior no sistema diversificado no que convencional. O convencional era limpo e com agrotóxicos. O diversificado não usou nada para controlar pragas, só diversificou. E a adubação foi igual dos dois, né? Não foi adubação orgânica, nada. Mas a diferença foi na inserção dos corredores. A gente também fez um experimento onde a gente simulou a predação por formigas. As formigas, tem muita gente que fica um pouco assustado, mas desde que a formiga não esteja carregando a folhinha lá, a maioria das formigas são predadoras. Elas são as principais predadoras da broca e elas predam ovos e pupas do bicho mineiro, além de outras pragas também. Então, a maioria delas são predadoras. A gente fez um experimento usando iscas, larvas de tenébrio, e também a gente verificou que a predação foi maior no sistema diversificado. E com relação à infestação da broca, quando nós começamos o trabalho, no talhão que foi passado para nós, a gente tinha mais broca no diversificado. Só que com o passar do tempo, mesmo não utilizando nada, nenhum agroquímico, a gente conseguiu diminuir a broca e ficou ainda menor do que o convencional, principalmente devido à abundância de formigas. De bicho mineiro foi semelhante, não teve diferença com o convencional, e o principal fator foi o aumento do parasitismo.
Porque o parasitóide do bicho mineiro, o adulto, ele precisa se alimentar de néctar. Se não tiver de néctar, ele morre. E a gente só tem néctar no café na floração, que é um período muito curto e bem disputado, né, pelas abelhas também. Então, se eu não tiver sempre uma fonte de néctar lá, eu não vou ter parasitóides. Quando a gente mediu a qualidade, a gente não viu diferença dos dois. E agora um estudo que eu vou trazer aqui para vocês, que é relativamente novos os resultados. Nós avaliamos também a parte do solo, dos fungos entomopatogênicos. Como eu falei, a gente trabalha com a parte de controle de pragas, né? Então, a gente não olha os outros fungos, a gente foca nos entomopatogênicos, aqueles que controlam as pragas. Então, nós fizemos amostras nessas parcelas. Essas amostras, elas eram, cada vez que era tirada uma amostra, era colocado no saquinho, colocado na caixa, o trado era lavado, e isso foi feito, e aí colocado a amostra e levado para Viçosa. Lá em Viçosa, a gente fazia no laboratório um método da isca viva. O que é esse método? A gente pegava um potinho com o solo coletado e colocava 5 larvas de tenébrio, que é essa isca viva, e avaliava qual que era a mortalidade dessas iscas. Quanto mais cedo elas morriam, e se fosse confirmado que essa morte fosse por fungo, o solo estava com mais fungos. Então, foi feito depois o isolamento de cada larva morta, e a gente gerou com isso um banco de isolados de fungos. Hoje a gente tem um banco na EPAMIG de isolados, então esses são todos isolados. Aqui a gente está passando o banco para esses tubinhos menores, mas esses são todos isolados de fungos entomopatogênicos que a gente tem na EPAMIG. O que aconteceu lá no diversificado e no convencional? No primeiro ano, o que está mostrando esse gráfico? Isso aqui é a velocidade com que as larvas morrem. Então, quanto mais baixo, quanto mais rápido a larva morrer, tem mais fungo no solo. No primeiro ano, a gente não teve diferença do diversificado e do convencional. Conforme foram passando os anos, foi ficando diferença significativa. Ou seja, os corredores, eles promoveram um aumento dos micro-organismos entomopatogênicos do solo. E isso foi demonstrado nesses experimentos. Aí o que a gente fez? A gente seguiu trabalhando com esses fungos. E a gente pegou esses 2 isolados desses fungos, preparou soluções com 2 isolados coletados aqui no Cerrado, na fazenda da EPAMIG, e fez experimentos de casa de vegetação, onde a gente pegou uma muda de café, regou a muda com uma solução desses isolados, de 2 isolados, e depois de um tempo colocou elas dentro daquelas gaiolas e colocou 2 casais de bicho mineiro. Deixou lá por um tempo e aí a gente avaliou vários parâmetros. Olha o que a gente observou. Que quando as plantas elas eram tratadas com os isolados regados ali, né, na muda, elas tiveram bem menos área foliar, bem menos áreas com minas. Então, alguma coisa ali dentro, né, essa interação do fungo, o metarrísio, a gente sabe que ele é um fungo endofítico, ele tem uma associação com a planta e ele promove defesa da planta. Então, o que aconteceu? No controle, que não tinha nada, teve mais áreas lesionadas. E nos tratamentos, teve menos áreas lesionadas. E quando a gente pegou aquelas fêmeas que saíram daquelas minas, e nós fomos olhar a oviposição dessas minas, a gente viu também, especialmente para o Metarrhizium robertsi, que elas colocavam menos ovos, ou seja, um bicho mineiro que
teve sua fase larval dentro de uma planta infectada com o Metarrhizium robertsi, ele colocou menos ovos. Então, com isso, a gente vai diminuindo a população de bicho mineiro. Aqui também foi o tamanho, né, da área foliar. A gente viu que também com aquele mesmo fungo, o último lá, o robertsi, teve uma maior área foliar das mudas. E esse aqui, esse trabalho saiu faz 2 semanas. O que a gente fez? A gente inovou, né? A gente inoculou as sementes de café com o fungo. Os mesmos fungos que a gente fez lá via drench, né, molhou, a gente fez inoculando as sementes. Aí inoculou a semente com a solução dos fungos, plantou, deixou a mudinha crescer e fez a mesma coisa, ó. Avaliou bicho mineiro, avaliou desenvolvimento de bicho mineiro, área foliar, tudo aquilo lá. Então aqui mostrando, né, quando foi feita a avaliação dos ovos e ali da área das minas. E aí o que a gente fez também? A gente tirou uma partezinha de cada folha e colocou no meio de cultura para ver se crescia o fungo que a gente tinha inoculado. E cresceu. E aqui o que a gente vê aqui, ó, é o desenvolvimento do bicho mineiro. As 2 primeiras linhas são as do controle. Então a gente vê que no controle o bicho mineiro se desenvolve mais rápido. E todos os outros tratamentos que tem os fungos, o bicho mineiro demora mais. Então ele demora mais para completar o ciclo. Quando um inseto, por exemplo, o bicho mineiro, ele fica mais tempo num ciclo, ele fica mais suscetível também aos inimigos naturais. Ele completa menos gerações, a gente vai ter menos praga. Então isso já foi um efeito que a gente viu. Outra coisa, as fêmeas que saíram dessas, os adultos que emergiram, né, as fêmeas dessas plantas tratadas, cujas sementes foram tratadas, elas colocaram bem menos ovos do que no controle onde não foi tratado. Então isso aí passou para um efeito para o bicho mineiro, na biologia do bicho mineiro. Então o que a gente espera é que tenha uma diminuição das populações ao longo do tempo. E a gente também viu que teve uma diferença, esse é o controle, aquele é um tratamento, mas eu tenho os gráficos, no crescimento da planta também, das mudas. Aqui vocês não precisam entrar em detalhe, mas as 2 primeiras barras são sempre os controles e as últimas os tratamentos. E normalmente os tratamentos são sempre maiores. Isso aqui são todos parâmetros de crescimento de planta. Ou é a área foliar, ou é a raiz. Então todos eles foram, na maioria, superiores. Então, meio que finalizando e fazendo aqui um resumo, esses corredores ecológicos, a gente chama eles de multifuncionais, porque a gente começa a selecionar eles para controle biológico de pragas, mas sempre olhando com outras características que possam ajudar a melhorar no desenvolvimento da planta e na produtividade. Então, essas plantas, elas também servem, atraem polinizadores, elas fixam nitrogênio, elas auxiliam na ciclagem de nutrientes, quanto mais árvores, a gente já sabe, né, menos degradação do solo, proteção de solo, sequestro de carbono e principalmente, né, o que a gente está vendo ali, né, é mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então é uma maneira, pode-se dizer, inteligente de se utilizar essas plantas nos cultivos, porque aí você traz um serviço ecossistêmico principal, que é o controle biológico e esses outros associados. E aqui, só para finalizar, a gente tem atualmente 16 áreas aqui no Cerrado, que é um projeto junto com a Nespresso. Estamos com 6 nas matas de Minas e nós vamos começar também no sul de Minas. Ainda não sei quantas áreas a gente vai conseguir fazer lá, por isso que eu coloquei por interrogação. Aqui foi, acho que o Flávio lembra aqui, lá na Guima, quando a gente plantou, e
Aqui é um vídeo, não sei se, acho que eu tenho que dar um clique, né? É como tá, quer dizer, agora foi mais que o começo do ano aí, ó. Ixi, saiu. É mais que o final.